Queridos pastores e líderes do Summit de Língua Portuguesa, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e gostaria de partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Quero falar sobre as marcas de um ministro cristão ou as marcas do nosso ministério. Quero fazer isso à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 a 38. O apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Era uma das grandes metrópoles da época, capital da província da Ásia Menor, uma cidade com mais de 300 mil habitantes na época. Uma cidade que hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Paulo chega nesta cidade e em 3 anos ele impacta a cidade. A idolatria retrocede, o ocultismo entra em colapso e a palavra de Deus prevalece. Um verdadeiro avivamento espiritual. A partir dali, Paulo planta igrejas em toda a província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Um verdadeiro reavivamento espiritual acontece naquela região. Agora Paulo está se despedindo da igreja, melhor dizendo, dos presbíteros da igreja, no porto de Mileto, quando Paulo se dirige a Jerusalém para levar uma oferta aos pobres da Judéia, e ele está entendendo que não mais veria aqueles irmãos. Então é uma despedida regada de muita emoção, e Paulo aqui retrata para nós princípios fundamentais para o nosso ministério. Eu gostaria então de compartilhar com vocês alguns desses princípios. Peço vênia para expor o texto sem lê-lo, em virtude do tempo que temos aqui, para tratar com você desses princípios. Mas peço que você acompanhe essa exposição com a sua Bíblia aberta comigo no texto. Então, qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é o relacionamento do líder com o próprio Deus. Veja você comigo o verso 19 do capítulo 20 de Atos. Ele diz o seguinte nesse texto: servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é a quem estamos servindo. Parece óbvio, mas não é. Algumas pessoas estão a serviço da sua denominação, ou da sua comunidade local, ou desta ou daquela corrente teológica, ou até mesmo outros interesses inconfessos. Paulo tinha claro na sua mente que ele estava a serviço de Deus. Quem serve a Deus não está atrás de aplausos, não busca holofotes. Quem serve a Deus não depende de elogios, nem se desencoraja com as críticas. Quem serve a Deus faz isso com humildade, não com soberba e arrogância. Quem serve a Deus mistura o seu trabalho com as suas lágrimas e tantas vezes rega o solo duro com as suas lágrimas abundantes. Quem serve a Deus pode até mesmo enfrentar provações e até ciladas, porque não negocia princípios e valores. A quem você está servindo? O primeiro compromisso que devemos ter é o compromisso com Deus. Segundo lugar, o compromisso do líder com ele mesmo. Veja você comigo o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a vida dele foi consistente do primeiro ao último dia, na cidade de Éfeso. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o ministério dele não ficou num zigue-zague, numa gangorra de altos e baixos. O que Paulo está nos ensinando aqui é que ele tinha compromisso com valores e princípios. Ele não tinha caixa 2 moral. Ele não tinha nada guardado em gavetas secretas. Ele não tinha nada debaixo do tapete. Ele vivera na luz. E ele está mostrando para aqueles irmãos de que
eles também conheciam a sua vida, desde o primeiro dia até o último dia. No versículo 28 deste mesmo capítulo, Paulo prossegue neste assunto e diz assim: atendei por vós. Em outras palavras, a vida do líder é a vida da sua liderança. A profundidade do ministério de um líder depende do seu caráter, da sua vida. Numa época em que tantos enfatizam demais o carisma, precisamos entender que a base é o caráter. A vida do líder é o avalista do seu ministério. Se a vida do líder é a vida do seu ministério, os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos. Mais graves porque o líder peca contra um maior conhecimento. Mais hipócritas porque se ele exorta o povo e não vive o que prega, ele se contradiz. E mais danosos porque quando um líder tropeça, mais pessoas são atingidas. Eu preciso lhe dizer que a ovelha mais carente de cuidado do rebanho é aquela ovelha que você vê diante do espelho. Atendei por vós. Mas há um terceiro princípio que Paulo estabelece aqui, que é o compromisso do líder com a palavra de Deus. Chama a sua atenção para o verso 20, a princípio. Está escrito: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Paulo era um homem que pregava para multidões. Paulo era um homem que pregava para pequenos grupos dentro de uma casa. Paulo era um homem que pregava para uma única pessoa. Por que é importante enfatizar isso? Pregadores se julgando importantes demais, dizendo agora eu só prego em grandes igrejas, ou em grandes concentrações, ou em grandes estádios, ou em grandes congressos e conferências. Eu preciso lhe dizer que quem não está disposto a pregar num pequeno grupo familiar ou numa congregação de bairro, não está habilitado certamente a pregar para grandes grupos. Foi assim com Cristo, foi assim com Paulo, deve ser assim com você e comigo. Mas confira comigo o verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o pastor, o líder, ele não só ensina, como está escrito no verso 20, mas ele também testifica, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele não é apenas um mestre, ele é também um evangelista. Ele não é apenas a pessoa que ensina, mas é também a pessoa que gera filhos espirituais. Infelizmente hoje, muitos pastores dizem, eu não tenho dom de evangelista, eu só tenho dom de mestre. Até mesmo na década de 90, surgiu uma frase muito popular no Brasil. Eu não sei se aí, em outros países de língua portuguesa, essa frase foi tão conhecida, mas a frase era esta: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Bom, é claro que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Não é verdade que pastor é apenas um mestre. Pastor é um evangelista. Pastor é um ganhador de almas. Pastor precisa também testificar arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser ao mesmo tempo um evangelista e um mestre. Ele precisa ser um mestre com a paixão de um evangelista e ele precisa ser um evangelista com a perícia de um mestre. Estas duas coisas não estão divorciadas da vida do pastor. Mas Paulo vai dizer no verso 27 algo sublime, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É claro que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos pregar mensagens mais palatáveis. Nós vamos nos direcionar à Bíblia como uma caixa de bombons surtidos, onde nós catamos os bombons da nossa preferência. Vamos pregar
apenas doutrinas que mais gostamos ou que tem mais aceitação do auditório, mas Paulo diz que pregou todo o conselho de Deus. Você precisa pregar só a Bíblia e toda a Bíblia. É bom falar sobre a graça, é importante falar sobre o amor, mas o que você faz com Romanos 1? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. É bom você falar das promessas de Deus, mas também a Bíblia fala que você precisa pregar arrependimento. Você precisa confrontar. Você pregando todo o conselho de Deus, você vai dar para a sua igreja um alimento balanceado. Não vai sonegar como bom mordomo alimentos que estão na despensa e que precisam ser trazidos para a mesa para nutrir o povo de Deus. Então, o pregador, o pastor, precisa ter compromisso com a palavra, pregando certamente, expositivamente, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo das Escrituras. Em quarto lugar, eu gostaria de mostrar a necessidade do compromisso com o ministério. E eu chamo a sua atenção para o versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Destaco aqui 3 coisas. Primeiro, vocação, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Segundo, abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Terceiro, paixão para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você é alguém que foi chamado e separado por Deus. Você é alguém que não leva em conta as vantagens do ministério, mas em nada considera a vida preciosa para você mesmo. Você tem uma paixão que deve arder em seu coração e brilhar os seus olhos, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas há um quinto compromisso que eu quero compartilhar aqui, é o compromisso com a igreja. Versículo 28, ele diz: atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você não pastoreia apenas um grupo da igreja, mas toda a igreja. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Você foi chamado não para dirigir a igreja com rigor desmesurado, você foi chamado para pastorear a igreja. Esta igreja tem um valor imenso para Deus, porque Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho. Então atenda por todo o rebanho. Mas no verso de número 29, você como pastor e líder precisa proteger o rebanho. Olha o que está escrito aí: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. As falsas doutrinas, os falsos mestres, as heresias, como dentes afiados do lobo, querem devorar as ovelhas, e é você, pastor, e é você, líder, que precisa proteger o rebanho, ensinando a sã doutrina, alertando-os acerca desses perigos que rondam o rebanho de Deus. Mas no verso 30, nessa vigilância ainda, está escrito que dentre vós mesmos se levantarão homens pervertidos, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Se no verso 29 o lobo está do lado de fora querendo entrar, no verso 30 o lobo está enrustido no meio das ovelhas, querendo sair e levar consigo as ovelhas. Quem gosta de ovelha? Pastor, para pastoreá-la. Lobo, para devorá-la. Nós, pastores e líderes, precisamos cuidar do rebanho, proteger o rebanho, porque a ovelha é um animal inseguro, é um animal que não pode se proteger, é míope, é teimoso, é tendente a se afastar do rebanho, se cair, não se levanta sozinho. Então é necessário que nós, pastores, tenhamos esta consciência de que o nosso papel é cuidar do rebanho de Deus e de cada ovelha em particular. Mas deixe-lhe dar ainda mais um princípio, em sexto lugar, um outro princípio, que é a relação do pastor com o dinheiro. Paulo vai dizer nos versos 33, confira comigo aos versos 35, que ele não cobiçou de ninguém nem prata, nem ouro, nem vestes.
Ele trabalhou com as próprias mãos para suprir as suas necessidades e a necessidade de outras pessoas, porque ele entendeu um princípio de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. É claro que Paulo não está tratando aqui de salário pastoral. Esse assunto ele vai tratar em 1 Coríntios capítulo 9, e ele mostra que o pastor precisa receber um salário digno, como outrora, lá na antiga aliança, os sacerdotes recebiam as primícias para cuidarem da casa de Deus, e é assim que deva ser também aqui na nova aliança. Mas Paulo nos alerta de um grande perigo. Pastores não podem ser motivados por dinheiro. O vetor que deve governar o nosso ministério não é o lucro. Hoje, muitas vezes, você tem visto pastores transformando a igreja numa empresa particular, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios, os crentes em consumidores, e o vetor que governa a sua vida é o lucro. Paulo está na contramão deste pensamento humanista, materialista, secularizado. O pastor é alguém que trabalha para Deus, para a glória de Deus. Se ele tem sustento, ele se dedica integralmente. Se ele não tem sustento, ele vai trabalhar com as próprias mãos, sem abandonar o ministério, porque ele não cobiça nem prata, nem ouro, nem vestes. Ele não é pastor por causa disto. E então, querido colega, que você realize o seu ministério com a motivação pura para a glória de Deus. Que o dinheiro jamais suba a sua cabeça. Que o amor ao dinheiro jamais conquiste o seu coração. Ao contrário, que você ainda, com o pouco ou muito que tem nas mãos, seja generoso, entendendo o princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. O pastor precisa ser a pessoa mais generosa da igreja. Quando ele vai ao gasofilácio, ele está mostrando para a igreja que ele não apenas fala sobre isso, ele é exemplo sobre este assunto. E que desta forma ele vai ensinando o seu rebanho também a fidelidade e a generosidade. Mas eu quero concluir mostrando o último princípio aqui, que é o princípio da afetividade, os versos 36 a 38. Paulo está se despedindo desses presbíteros. Paulo os ama e é amado por eles, e eles estão num lugar público, numa praia, e eles abraçam Paulo, e eles beijam Paulo, e eles se despedem de Paulo em meio às lágrimas. Eles não escondem as suas emoções, eles não camuflam os seus sentimentos, eles são absolutamente empáticos e profundamente envolvidos neste amor sincero que marcou a relação deles naqueles anos que Paulo ali passou em Éfeso. Isso é um princípio para nós. Nós, pastores, precisamos estar abertos para uma vida de relacionamento afetivo com o rebanho, amando as ovelhas. Porque uma coisa é pregar, outra coisa é amar. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem você prega. Há pastores que não gostam de gente, que chegam no culto na hora de pregar e depois que terminam de pregar, vão embora, porque não querem que as pessoas se encostem, que as pessoas conversem com elas. Sentem-se figurões, estrelas, ícones. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor precisa gostar de ovelha. Pastor é aquele em que as crianças correm para os seus braços. É aquele que demonstra a mesma característica de afeto para a pessoa mais jovem e para a pessoa mais idosa do rebanho. É aquele que demonstra amor e afeto nas palavras e nos gestos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Um dia eu estou na porta da igreja cumprimentando as pessoas, quando uma mulher se aproxima e diz assim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Eu disse não. Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. As pessoas são carentes de afeto e o pastor é alguém que precisa dar afeto às pessoas na pureza mais plena da palavra.
De outra feita, uma mulher me telefonou e disse: pastor, eu estou ligando para o senhor para dizer que eu vou ficar numa igreja mais perto da minha casa, está muito longe para eu ir. E eu disse para ela: filha, só tem um problema. Você é muito amada aqui, você é muito importante aqui. Nós não podemos abrir mão da sua vida. Você faz parte desta família. E a mulher desatou a chorar do outro lado da linha e me disse assim: pastor, eu não quero ir para outra igreja coisa nenhuma, eu só precisava escutar isso do senhor hoje. As pessoas precisam se sentir amadas. E o pastor é alguém que nutre amor e afeto pelas suas ovelhas e desenvolve este relacionamento de afetividade dentro da sua comunidade. Eu espero que esses princípios que nós elencamos aqui possam ser úteis para o seu ministério, a sua relação com Deus, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações que você enfrenta na caminhada da vida. Tem flores? Claro, mas tem espinhos também. Tem alegrias indizíveis? Claro, mas tem choro também. Tem reconhecimento de muitos? Claro, mas tem também a ingratidão de outros. Você relacionar-se corretamente com você mesmo, uma vida consistente, coerente, na luz, transparente, irrepreensível. Você precisa se relacionar com as Escrituras, pregando para grandes grupos, pregando para pequenas congregações, pregando para grupos familiares. Você precisa ser um mestre estudioso da Escritura, mas precisa também ser um evangelista de coração apaixonado por aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Você precisa ter compromisso com o ministério, compreendendo a sua vocação, entendendo que Deus não chamou você para receber os aplausos do mundo, mas até mesmo para abnegadamente dar a sua vida por Cristo na pregação do Evangelho, tendo paixão de anunciar o Evangelho da graça. Que Deus lhe dê a graça de ter compromisso com a igreja, para pastorear o rebanho de Deus, todo o rebanho de Deus, para cuidar dessas ovelhas. Elas não são suas, elas são de Deus. Jesus as comprou com o seu próprio sangue. Que Deus livre você, querido colega, de qualquer cobiça, de qualquer ganância, de qualquer avareza, de fazer a obra de Deus a troco de dinheiro, de sucesso financeiro. Que você possa ser generoso e que nessa generosidade você ensine o rebanho a amar a Jesus e a colocar os bens que receberam de Jesus nas mãos de Jesus para a realização da sua obra. Mas finalmente, que você nutra no seu coração esta afetividade pelas ovelhas de Cristo que foram confiadas a você para serem apacentadas. Que nunca falte nos seus lábios uma palavra generosa. Que nunca você encolha seus sentimentos, mas que você os demonstre com eloquência às pessoas que estão à sua volta e sob o seu cuidado, para que elas se sintam protegidas, amadas, bem-queridas, e que desta maneira a igreja que Deus lhe confiou cresça saudavelmente, em graça e em números para a glória de Deus. Deus abençoe você, pastor. Deus abençoe você, líder. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a igreja que foi confiada a você para ser pastoreada. Meu carinho e meu abraço a todos vocês. Amém. Opa!